Queridos, eu quero mais uma vez cumprimentar a todos na maravilhosa e preciosa paz do nosso Senhor e o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador da nossa alma. Quero pedir a você que se inscreva no canal, que dê o seu like, o seu dislike, que compartilhe com as pessoas, divulgue a palavra de Deus, porque ela é uma preciosidade para a nossa vida e para o nosso coração. Vamos passar ao estudo de hoje. Te peço que pegue aí uma folha, anote os versículos. Hoje nós vamos ver bastantes versículos para você poder depois lê-los calmamente e antes orando e pedindo ao Senhor que te abençoe e que fale com você. Vamos então à palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero ler um trecho da Bíblia, está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, os versículos 3 ao 5 e depois o 9. Diz assim: todas, se referindo ao Senhor Jesus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o versículo 9 diz assim: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo o homem que vem ao mundo. Então, queridos, o Senhor Jesus, Ele é a luz do mundo. Lá no livro de Isaías, do profeta Isaías, nós sempre citamos Isaías porque Isaías ele é o evangelista do Antigo Testamento, né? Está escrito assim no capítulo de número 9, no versículo de número 2. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Aqui fala sobre o Senhor Jesus Cristo vindo. Fala sobre a região onde ele ia morar, a região de Zebulon e Naphtali, aonde havia trevas, mas quando ele veio a luz. Mais uma passagem no Salmo de número 27, ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então, queridos, esses versículos, eles falam que o Senhor Jesus, Ele é a luz que veio ao mundo. E nós? E sobre nós? Amado, sobre nós, vamos abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, e veja o que o próprio Senhor Jesus fala a nosso respeito. Ele diz assim, Mateus capítulo de número 4, tá? Mateus capítulo de número 4, versículos 13 e 14. Olha como ele define os seus servos. Vós sois o sal da terra, no 13. E no 14 ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas se coloca no velador e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Olha lá o que está escrito, que ele fala para os seus filhos. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, queridos, o Senhor Jesus é a luz do mundo. E ele diz, vós sois a luz do mundo. Agora, nós temos luz própria? Não, nós não temos luz própria.
Nós somos como a lua e o Senhor é o sol. A lua reflete a luz do sol. E assim nós devemos, na nossa vida, refletir Cristo. Refletir Cristo através das nossas palavras, refletir o Senhor Jesus Cristo através das nossas atitudes, das nossas obras. Sabe? Há uma diferença, luz e trevas. O Senhor, Ele diz que as trevas, elas não podem conviver com a luz. Dentro do nosso coração não pode ser assim. E à medida em que o Senhor Jesus Cristo, que é a luz do mundo, entra no nosso coração, as trevas são dissipadas. As trevas são dissipadas. Então, por que nós devemos resplandecer a luz do Senhor? Está escrito, resplandeça a glória de Deus em vós. Se você tem Cristo no teu coração, as tuas palavras serão diferentes. As tuas atitudes, as tuas obras serão diferentes. Primeiro, isso é bom para você. Segundo, para que as pessoas vejam em nós a diferença que é ter Cristo no seu coração, Cristo no comando da sua vida e não ter. E ser guiado pela nossa própria vontade, ser guiado pela nossa própria força, ser guiado pelo mundo. Então, para que as pessoas percebam o que Cristo pode fazer no coração de cada um. Cada um. Querido, eu quero que você saiba uma coisa. O Senhor Jesus Cristo veio para mudar a nossa vida. E Ele quer que nós mudemos o mundo. Vós sois a luz do mundo. Mudemos a pessoa. Ele quer que nós venhamos a dar um gosto novo, um gosto diferente, um novo tempero ao mundo. Quando ele disse, vós sois o sal da terra, o sal é que dá tempero aos alimentos. Amados, então é para isso que ele nos chama, para darmos um testemunho verdadeiro. E com que objetivo? Com o objetivo de atrairmos as pessoas para Cristo. Eu um dia na minha vida conheci um homem, o senhor Odair, depois pastor, hoje já falecido, que esteve durante muitos anos na luta das causas do Senhor. E quando eu vi aquele homem, eu vi, esse homem é diferente, ele tem algo especial. Falei, e se ele tem isso, e é bom, eu quero para mim também. E fui atrás, e descobri Cristo pela sua graça e misericórdia. Então, querido, o que Deus quer de você é exatamente isso, que você atraia a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que você atraia as pessoas ao amor do Senhor Jesus Cristo. Que elas vejam a diferença em você e elas desejem a mesma coisa. Agora, eu quero te dizer uma coisa. Há uma luta nisso em nós. Por quê? Nós temos, em primeiro lugar, que lutarmos contra nós mesmos. Contra o que nós somos, ou éramos, né? Ou éramos. Contra as concupiscências da nossa carne. Você sabe o que significa a palavra concupiscência? Concupiscência significa desejo exacerbado. Quer dizer, um desejo tão forte, tão forte, tão forte, que ele domina totalmente a pessoa. A pessoa se torna escrava. E não pense só no sexo, não. Ou no dinheiro. Qualquer coisa que domine e te submeta a uma escravidão, só aquilo na tua vida, isso é uma concupiscência, é um desejo exagerado, exacerbado, que domina e aprisiona. Isso é a concupiscência da carne. Leia lá depois Romanos, no capítulo de número 13, o versículo de número 14. E quando essa luz que é Cristo entre nós e dissipa as trevas, nós somos feitos uma nova criatura em Cristo.
Lá no segundo livro, na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo número 5, no versículo número 17, está escrito assim: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Paulo fala sobre o velho homem. O velho homem é aquele antigo. E esse velho homem tem que morrer para que a nova criatura, gerada agora, como Cristo falou para Nicodemos, não da vontade da carne, não da vontade do varão, mas da água e do Espírito. O que é a água? É a palavra de Deus. O que é o Espírito? É o Espírito Santo que pega essa palavra e no nosso coração ele transforma em vida. Em vida. Queridos, e nós passamos a ser morada do Espírito Santo. Luz e trevas não podem conviver juntas. E quem vai decidir o que vai morar no nosso coração somos nós. Somos nós que vamos escolher o velho homem ou o novo. Agora, gerado pelo Espírito Santo, através da palavra no nosso coração. Paulo era um homem terrível antes de conhecer ao Senhor Jesus, ter um relacionamento com Ele. Paulo era um perseguidor, matava os cristãos, levava presos. Queridos, mas depois que ele conheceu o Senhor Jesus, depois que a luz de Cristo entrou nele, ele chegou ao ponto de dizer: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando a luz chega, quando nós nos aproximamos da luz, todas as imperfeições, as nossas imperfeições, vão ficando claras, vão ficando evidentes. O velho homem vai sendo revelado. Por quê? Porque ele é comparado com o homem que Cristo quer que nós sejamos, a nova criatura. Então, amado, há uma luta, há uma batalha, não tenha nenhuma dúvida. Mas saiba de uma coisa, o nosso Deus, Ele é maior. O nosso Deus, Ele é todo-poderoso e Ele nos ajuda. Lá no Salmo de número 18, na palavra do Senhor nosso Deus, eu vou abrir aqui rapidamente, o Salmo de número 18, veja o que diz aqui, versículo 29 até o 32. Olha como Ele nos ajuda e nos fortalece. Está escrito assim: porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, com o meu Deus eu salto uma muralha. E aí o salmista, o rei Davi, ele diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Para você não ter dúvida o que escolher. E depois ele diz assim: porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? E aí ele termina dizendo: Deus é o que me cinge, me reveste de força e aperfeiçoa o meu caminho. Querido, o Senhor quer que eu e você, que nós sejamos luz no mundo, para clarear nas pessoas aquilo que elas são, sem que abramos a boca. O servo de Deus, quando ele está num lugar, ele tem que ser uma diferença ali. Um dia eu estava no banco, naquela época ainda era o Banco Banespa, na fila, um banco bem grande, comprido, suas instalações. E de repente eu olhei lá na porta, entrou um rapaz, ele estava com uma camiseta branca, mas quando eu ouvi aquela sensação de tem algo terrível nesse rapaz. E ele me viu de lá e ele veio caminhando e me encarando como se quisesse brigar, entrar numa luta corporal comigo. E ele veio chegando perto, e eu também não arredei
os olhos. E quando ele chegou bem perto, naquela blusa branca, estava escrito aqui assim, em inglês, Son of Devil, filho do diabo. Queridos, da mesma maneira que ele resplandecia, entre aspas, não é? Treva não resplandece, né? Mas que ele emanava aquilo, nós precisamos emanar o amor, a graça, a luz que há em Cristo Jesus. Então, que você possa resplandecer a glória do Senhor. Há uma luta? Nós somos provados e provados e provados, né? Deus nos prova. Sabe para quê? Para nos aprovar e nos abençoar. De outro lado, nós somos tentados, tentados e tentados. Mas está escrito na Bíblia, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, me fortaleço no Espírito, resisto a ele e ele vai fugir de nós. Eu quero ler mais alguns versículos com você. Como é que eu posso então passar por essa situação? Querido, abra comigo a tua palavra na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6. Eu não vou ler tudo porque o tempo é curto, mas a partir do versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Qual o objetivo? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Muitas vezes você pensa que a tua luta é uma luta material, é uma luta circunstancial. Por trás de tudo isso há uma luta, uma batalha espiritual. E aí ele diz: tomai, portanto, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E aí ele vai descrever a armadura. Leia lá. E no final ele diz assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Já estou terminando. Primeiro, aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 em diante. Eu vou ler bem rápido. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 16 em diante. Olha aqui a indicação, olha a orientação. Alegrai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Não extingais o Espírito Santo. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo. Retende o que é bom. E termina dizendo: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha! Que maravilha! Terminando no livro de Marcos, no capítulo de número 12, no versículo de 14, no versículo 38, 14 e 38, diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Isso o Senhor Jesus falou para os seus discípulos, quando ele estava no Getsemane e ele ia um pouco mais à frente orar. E ele falou para eles: olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E o último versículo,
nesta batalha está ali no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo de número 7. Eu gosto de ler a palavra porque é Deus falando comigo, é Deus falando com você. E ele é direto, simples e objetivo. Tiago 4, versículo 7. Você está em luta, você está em batalhas, você quer resplandecer a glória de Deus, a glória de Cristo? Então veja o que está escrito aqui. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E ele fugirá de vós. Querido, nenhum homem pode resistir ao diabo se antes ele não for sujeito a Deus. Se antes a luz de Cristo não estiver nele. Ok? Então, querido, Cristo é a luz do mundo. E Ele quer que a sua luz esteja em nós. Que nós resplandeçamos a sua luz. Isso vai mudar completamente a nossa vida, vai nos fazer novas criaturas, o velho homem vai morrer e nós vamos poder testemunhar e testificar para as pessoas através das nossas palavras, das nossas obras, das nossas atitudes. Isto vai glorificar a Deus. E como está escrito em 2 Coríntios 5,17, nós seremos novas criaturas. Esta é a palavra do Senhor nosso Deus para nós. Medite nela, porque nós não colocamos aqui nada que o Senhor não nos diga, põe, coloque, porque Ele sabe qual é o objetivo. Ele quer alcançar o teu coração. E está escrito que a palavra de Deus, o Senhor fala assim, a minha palavra não voltará para mim vazia. Antes, cumprirá aquilo para o que foi enviado. Muito bom. Então, está enviada a palavra. O coração é teu. Abra-o para receber. Deus quer que você brilhe, você resplandeça a glória dele. Fique na graça, fique na paz, fique no amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.